O que te para? Para o Sr. Franklin Delano Roosevelt, esta palavra parecia não existir. Nascido em 30 de janeiro de 1882, formou-se como advogado e, no início do século passado, casou-se em 1905 e teve 6 filhos. Porém, um faleceu ainda criança. Esteve à frente da Marinha Americana na Primeira Guerra Mundial. Em 1920, foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, mas perdeu. Em 1921, aos 39 anos, contraiu poliomielite, o que o levou para uma cadeira de rodas. Ainda assim, elegeu-se após 7 anos governador de Nova York. Nesse momento, de imediato, teve que enfrentar a Grande Depressão da economia americana, com a quebra da bolsa do seu estado, referência mundial, fato que abalou toda a economia, e teve grande êxito, sendo o responsável por redirecionar a estrutura financeira de todo o país. Ao término do seu mandato de governador, candidatou-se à cadeira de presidente dos Estados Unidos, onde sagrou-se vencedor. Porém, para variar, o que o esperava pouco tempo após a sua posse não era pouca coisa. E Roosevelt teve que defender o seu país diante da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, sob uma cadeira de rodas, o presidente comandou o seu país por quase 13 anos em 4 eleições. De 1933 a 1945, justamente ao término da guerra e princípio do seu 4º mandato quando faleceu. Franklin Roosevelt foi o 32º presidente dos Estados Unidos, sendo o que ficou mais tempo no cargo. Roosevelt entrou para a história como um dos 3 maiores presidentes dos Estados Unidos, estando ao seu lado Abraham Lincoln e George Washington. Durante a guerra, após o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, fato que chamou de "um dia que viverá na infâmia", Roosevelt articulou para que o Congresso declarasse guerra contra o Japão e, poucos dias depois, contra a Alemanha e a Itália. Seus primeiros passos foram de uma pessoa que não perdia a oportunidade de crescer. Aos 7 anos aprendeu a cavalgar, atirar, remar e jogar polo e tênis de grama. Começou a jogar golfe na adolescência, tornando-se um rebatedor hábil. Também aprendeu a velejar antes dos 15 anos. Roosevelt, no ano de 1900, nas proximidades do Natal, perdeu seu pai aos 18 anos, causando-lhe grande sofrimento. No ano seguinte, Theodore Roosevelt, seu primo de 5º grau, tornou-se presidente dos Estados Unidos. E Theodore era o modelo de direção de vida para Franklin. Sua esposa, Eleanor, tinha aversão ao sexo. Ainda assim, tiveram 6 filhos. E segundo filho do casal, o também Franklin, faleceu na sua fase infantil, sendo, após a morte do seu pai, o seu 2º maior enfrentamento de vida. E por essa questão particular de Eleanor, sua esposa, Roosevelt teve vários casos extraconjugais. Também aprendeu a andar distâncias curtas, enquanto uma estrutura de ferro o sustentava em pé, e se apoiava numa bengala, tendo o cuidado de nunca ser visto usando sua cadeira de rodas em público, evitando a divulgação de sua imagem deficiente. Apesar de ser um fato notório, em sua última fotografia, Roosevelt, em 11 de abril de 1945, um dia antes de sua morte, muitos ficaram assustados ao se deparar com aquela imagem de um homem tão velho, magro e frágil, em seus 63 anos. Na tarde de 12 de abril de 1945, comentou: "Estou com uma dor de cabeça terrível." Caiu da cadeira, ficando inconsciente. Socorrido, veio o diagnóstico: hemorragia cerebral. E naquele dia, Roosevelt encerrou a sua vida aos 63 anos de idade. O recém-empossado presidente Truman dedicou o Dia da Vitória na Europa e suas comemorações à memória de Roosevelt, e manteve as bandeiras nos EUA a meio mastro pelo restante do período de luto de 30 dias, dizendo que seu único desejo era
que Franklin D. Roosevelt tivesse vivido para testemunhar este dia. A Segunda Guerra Mundial finalmente terminou com a rendição do Japão em setembro, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, e a entrada soviética na guerra. Em seu governo, Truman presidiu a desmobilização do esforço de guerra e o estabelecimento das Nações Unidas e outras instituições do pós-guerra previstas durante a presidência de Roosevelt. Em Londres, Inglaterra, foi erguida uma estátua em sua homenagem. Roosevelt é amplamente considerado uma das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos e uma das mais influentes do século XX. Nada o fez desistir, nada o fez parar. E como qualquer mortal, Roosevelt também teve seus problemas particulares. Mas cabia a ele enfrentamentos maiores que o levaram à defesa de todo o povo americano e a população mundial. E você? O que te faz parar? Bom dia, bom domingo. Jesus te ama.